Olá a todos, vamos começar mais uma aula que tem como objetivo colocar este carro nesta paisagem. Só que isso não é tão simples como parece, porque vários aspectos, vários detalhes precisam ser analisados para que o conjunto fique homogêneo e fique um resultado aí interessante de ser visto. Nós vamos incorporar várias técnicas, vários efeitos e alguns filtros. Vocês vão começar a conhecer os filtros. A primeira coisa que a gente vai fazer é transportar essa imagem para a paisagem. Então, eu vou mostrar agora uma das formas que você pode usar para fazer isso. Eu vou descolar essa imagem daqui arrastando o título para baixo. Com isso, eu descolo a imagem aqui da interface. Com a ferramenta Mover, eu seguro o mouse aqui na imagem do veículo e arrasto até a imagem da paisagem. Ela automaticamente vem para cá. Agora que a gente já colocou a imagem na paisagem, não precisamos mais dessa. Então vamos deixar. Com a imagem do carro, aqui na paisagem, nós vamos redimensionar a mesma. Indo em editar, transformação livre. Transformação livre nós vamos redimensionar aqui para ficar num tamanho que seja adequado. Aperto Enter e muito bem, ela já está no tamanho interessante aqui. Mas e para remover esse fundo? Vamos tentar com a varinha mágica. Varinha mágica no modo normal. Vou clicar aqui começando de cima, Delete, já consegui tirar um setor. Clicar aqui, já não deu muito certo. Vamos tentar outra ferramenta, seleção rápida. Vou tentar aqui a seleção rápida para ver se ela também tem um resultado mais eficaz. Como vocês podem ver, ela também não consegue ir com perfeição, mas já evoluiu em relação à varinha mágica. Consegui avançar um pouquinho mais aqui nesse sentido. A seleção rápida também é uma das ferramentas de seleção mais úteis e mais práticas. Para terminar essa seleção, eu vou usar o laço poligonal. Como se trata de uma imagem aqui com ângulos retos, o uso da laço poligonal se faz muito adequado. Seleciono por fora a área que eu não quero mais. 2 cliques, eu tenho a área selecionada. Eu aperto o botão Delete e jogo fora o que eu não quero mais. Ctrl D elimina a seleção. Vou dar mais algum acabamento na parte do para-brisa. Ficou um pouquinho mal feito. Recorto. E um acabamento na área do capô. Também está um pouquinho mal feito aqui. Muito bem. É importante que você sempre preze pela qualidade do trabalho. Não importa quanto tempo demore para você terminar. Lógico que é fundamental que você tenha produtividade. Mas você não pode sacrificar a produtividade em detrimento da qualidade. Tá ok? Então sempre o principal é ter um trabalho de boa qualidade final. Não adianta nada ser muito rápido e terminar o trabalho com uma qualidade abaixo da média ou com falhas visíveis.
Dando aqui o acabamento com o laço poligonal que me dá mais controle. Tirar a parte de baixo. Essa parte da roda também, como a gente vai aplicar um filtro, essa curvatura ela não precisa estar impecável. Muito bem, então o carro já está selecionado, aqui já foi feito todo o trabalho de recortar o fundo. Como era um fundo cinza e o carro também é cinza, tivemos um pouquinho mais de dificuldade devido ao fato do fundo ter a mesma cor do objeto. Isso gera aí uma produção, um trabalho maior, um desgaste maior por parte da pessoa que está trabalhando. Muito bem, vocês percebem que apenas colocar o carro na paisagem não gera um grande resultado. Na verdade está muito falso. É muito falsa essa imagem. Ela não se sustenta como uma imagem de boa qualidade, de bom resultado, porque a imagem realmente não traz nenhum recurso a mais. Então, para a gente melhorar o aspecto dessa imagem, nós vamos inserir alguns efeitos, alguns filtros que vão tornar mais realística essa imagem dentro do contexto. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma sensação de que as rodas estão girando. Como dar essa sensação de que as rodas estão girando? Você vai pegar aqui a ferramenta de letreiro elíptico, que tem esse formato circular, e vai na camada do carro, vou dar 2 cliques e clicar aqui, ó, carro. É sempre importante, aperta Enter, nomear as camadas para que você não tenha um trabalho desorganizado, para você ter controle do seu trabalho. Com esse carro nomeado, nós vamos agora selecionar esta roda. Pode usar setas do teclado para mover essa seleção. Aqui, então está feita a minha seleção da roda. Com essa roda selecionada, você vai aplicar um filtro de desfoque. O caminho é filtro, desfoque, desfoque radial. No desfoque radial, vamos colocar aqui intensidade 20. No modo giro, qualidade boa. Vamos dar OK. Ela vai ter esse efeito de turbilhão aqui. Vamos dar OK e ela vai dar esse aspecto de que está girando. Se você quiser aplicar novamente o filtro em cima dessa imagem, é só aplicar o atalho Ctrl F. Como vocês perceberam, ele duplicou o filtro em cima da imagem. Clica fora e está feito aí o efeito de giro na minha roda traseira. Obviamente você vai ter que repetir esse efeito aqui na roda dianteira. Só que agora eu vou mostrar uma outra possibilidade que você tem, que é, caso você não tenha feito uma seleção perfeita como eu fiz, no caso como essa aqui, a anterior, você pode manipular essa seleção. Como? Indo em selecionar, transformar seleção. Você vai ter esses espaçadores que você permitirão aí que você manipule a seleção até ficar perfeito. Você pode usar também as setas do teclado. Segura Shift, mantém a proporção e você tem um resultado mais preciso, caso você não tenha tanta prática para fazer de primeira. Você terminar, aperta Enter e está feito a seleção da roda. Como nós já aplicamos aquele filtro na roda traseira, ele está gravado aqui, ó. Filtro, desfoque radial. O último filtro aplicado sempre vai aparecer aqui. E o atalho, lembrando, é Ctrl F. Então vamos usar aqui, como eu usei 2 filtros, 2 vezes aplicado, eu vou usar também aqui 2 vezes. E Ctrl D para desselecionar. Então a imagem já melhorou bastante o seu aspecto. As rodas já estão girando, já dá uma maior sensação de que o carro está em movimento, mas ainda está longe do resultado final. Por quê?
porque o fundo está sem a sensação de movimento. Para isso, nós vamos usar um outro filtro, também de desfoque, só que no caso é filtro, desfoque, desfoque de movimento. Tá? Tem muitos desfoques aí, importante a gente entender a função de cada um. Então no caso é o desfoque de movimento. Clica, ele vai abrir esse pop-up, o ângulo é 0 porque vai ser o lateral, e nós vamos aumentar um pouquinho a distância. Para quê? Quanto maior a distância, maior a sensação de movimento. Tá ok? Então nesse caso aqui eu vou colocar 66 pixels, vai dar essa sensação de movimento aqui bastante convincente. Aperto OK e nós temos aí este resultado. Já melhorou bastante em relação ao original, concordam? Mas ainda temos alguns ajustes. O fundo, como vocês podem perceber, está com uma cor muito intensa, muito viva, e o carro está com uma cor muito opaca, muito sóbria, muito cinza. Então vamos tentar adequar esse fundo para ficar mais de acordo com a imagem do carro. Tirar um pouquinho a cor do fundo para ficar mais equivalentes os dois. Para isso nós vamos em Imagem, Ajustes, Matiz, Saturação. No matiz saturação, você vai no campo saturação e reduz a saturação de modo que o fundo fique com uma cor realmente mais sóbria, como vocês podem perceber aqui. Ó. Comparar com o original, tá uma cor muito viva, muito intensa, que não condiz com o contexto. Então eu coloquei aqui menos 44, saturação, e OK. Aí já está mais convincente, faz parte realmente do contexto esse fundo em relação ao carro. Uma outra coisa muito importante que você sempre tem que perceber: não adianta só inserir o objeto na cena, no fundo. Você tem que ver se as cores, se o contraste, se a iluminação estão condizentes um com o outro, tá? Para dar o acabamento nesse trabalho, nós precisamos dar um ar de realismo. Para isso, nós vamos criar uma sombra. Concordam que um objeto sem sombra fica realmente com um aspecto muito falso? Então nós vamos aqui clicar na camada plano de fundo e criar uma nova camada. Criando uma nova camada nesse botão do lado da lixeira, no painel camadas, no botão criar uma nova camada, vai aparecer aqui camada 1. Vou dar 2 cliques e nomeá-la como sombra. Aperto Enter e nós temos aí a camada nova vazia. Como criar esta sombra? Nós vamos escolher aqui a ferramenta pincel, uma cor preta, cor preta de pincel. Eu estou usando aqui o tamanho 88, dureza 0, tamanho 88. Para você aplicar essa sombra, você vai ter que posicionar o cursor aqui numa extremidade da imagem, segura o botão Shift e arrasta até a outra extremidade. Por que segurar o botão Shift? Porque o botão Shift vai dar essa reta perfeita que eu acabei de fazer aqui. Tá? Com a ferramenta Mover, use as setas do teclado, a ferramenta Mover ativada, use as setas do teclado para posicionar essa sombra do jeito que você achar melhor. Você pode ainda dar uma opacidade. O que é opacidade? Você vai diminuir a intensidade dessa sombra. Se você achar que a sombra está muito intensa, diminua a opacidade e ela vai ficar mais fraca. É sempre bom comparar, quando você tiver dúvida, compara com a sombra do fundo. Vê como a sombra está projetada e tenta reproduzir uma aparência similar, tá ok?
Então essa sombra já está com aparência similar a esta aqui da imagem. Então esse é o nosso resultado. Temos aí um projeto, uma imagem que dá a sensação realmente de que o carro está em movimento e dá a sensação de que o fundo pertence realmente a esse contexto, ok? Então, só relembrando, é muito importante não só jogar a imagem do jeito que está, fazer uma boa seleção. É importante ressaltar todos esses aspectos de sombra, nível de cor, se está igual, se está similar, se está condizente. A questão da sensação de movimento que nós colocamos aí, que deu muito mais realismo ao resultado. Ok? Então, todos esses aspectos têm que ser ressaltados na hora de criar uma composição como essa.